Fevereiro 10, Mateus 26, de 1 a 19. Jesus acabara de explicar aos seus discípulos como seriam os sinais do final dos tempos, neste século, e como ele viria quando ele retornasse. E aí ele explicou para os discípulos: daqui a 2 dias é Pessah, era a festa da Páscoa, uma das 3 principais festas que Deus havia instituído, quando todo macho deveria se apresentar diante dele no templo. E Jesus continuou: e o Filho do Homem será pregado no madeiro. Ele avisou que seria naquele momento que ele seria crucificado. Bom, nisso, lá no palácio do sumo sacerdote, que era o Papa da época, morava num palácio, assim como o Papa mora no palácio no Vaticano, o sumo sacerdote morava num palácio. E ele então se reuniu com os seus da cúpula e decidiram que eles tinham que dar um fim em Jesus, exterminar Jesus, tirar Jesus de circulação. Por quê? Porque Jesus incomodava eles, porque ficava apontando o erro deles. Os que estão no poder não gostam daqueles que estão apontando os erros deles. Não gostam, né? Fica dizendo: estão roubando, estão desviando dinheiro, estão usando de uma forma fraudulenta, isso assim, aquilo lá. Eles não gostam. Se eles puderem exterminar, eles exterminam. Hoje não tanto, porque hoje há um Estado de Direito. Mas naquela época, a cúpula mandava, tinha poder de vida e morte. Então qualquer um que chegasse para atrapalhar o poder deles, não ficava vivo, não. Bom, aí eles ficaram decidindo como é que eles iam fazer isso, né? Aí pensaram assim: não pode ser durante a festa aqui, que tinha muita gente e o povo ia ficar revoltado, porque o povo judeu seguia Jesus. O povo que seguia Jesus era todo judeu. E eles tinham medo do povo. A cúpula sempre tem medo do povo, principalmente quando não faz coisas para o povo. Eles tinham medo do povo, então eles resolveram que tinha que ser de uma forma como assim, fraudulenta, né? Traição. E ficaram esperando, bolando o que iam fazer lá, planejando como é que ia ser. Nisso, Jesus está em uma cidade chamada Betânia, na casa de um homem chamado Simão, que era leproso. Jesus não só foi na casa de um leproso, como ele estava comendo com o leproso, fazendo refeição. O leproso era considerado o imundo, era a figura, a pessoa mais desprezada, tinha que andar todo desgrenhado, com as roupas rasgadas, gritando: sou imundo, para as pessoas se afastarem. Olha que coisa horrível. E Jesus vai à casa deste homem e faz refeição com ele. Por isso que os homens e as mulheres adoravam Jesus. Por isso que o povo adorava Jesus, porque ele era humano, ele era amoroso, ele mostrava amor, ele falava da lei, mas com amor, não com formalidade. É diferente, ele mostrava o amor de Deus. Por isso que as pessoas gostavam dele, muito. Por isso que ele era o líder que ele era. Que ele mostrava o amor, a compaixão e a misericórdia, que são as coisas mais importantes da Torá. E que ele sempre falava para a cúpula: vocês seguem as coisas que são menos importantes, mas essas que são mais importantes, o amor, a misericórdia, a compaixão, vocês não seguem, que fica na formalidade. Bom, enfim. Aí, nisso, um dos 12, o Judas de Queriot, foi até o palácio do Papa da época e perguntou para eles: quanto vocês me dão se eu entregar para vocês Jesus? Aí eles ofereceram a ele 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Para cumprir o que está escrito em Malaquias 11:12. Pesaram com meu salário 30 dinheiros de prata.
Daí em diante, o traidor ficou esperando uma ocasião para entregar Jesus. A pessoa que trai é pior do que uma pessoa que mata. Porque um traidor, ele mata psicologicamente. É como se desse uma punhalada em você e você continua vivo. É uma coisa horrível a traição. Esse homem andava com Jesus o dia inteiro, era amigo, era um dos 12 amigos dele. Partilhava tudo com ele. Como que um homem desse se oferece para trair por 30, vamos colocar 300 reais, 300 reais, 3 mil reais, 30 mil reais? Qual o valor disso? 300 mil não era? 30 mil reais? Bom, no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, Pessa, né? Pães asmos era pães sem fermento, aquele matzá, aquele quadradinho. Jesus, os discípulos dele, os alunos dele, perguntaram onde é que ele queria que eles organizassem a Seder de Pessa, que é a ceia da Páscoa, né? Toda a família judaica organiza para passar em família, porque foi uma ordenança que Deus falou, que fosse por estatuto perpétuo, por todas as gerações, celebrando a libertação do Egito, quando eles tinham sido escravos no Egito, e quando Deus os libertou, eles deu a liberdade. Páscoa representa a liberdade. Jesus disse aos discípulos: vão à cidade, encontrem um fulano lá e digam a ele que eu mandei dizer que o meu tempo está próximo. Quem é esse fulano ninguém sabe, né? E que eu vou celebrar Pessa na casa deles, com vocês, meus alunos. E eles fizeram como Jesus mandou. Agora, o interessante aqui é que essa festa, essa ceia, ela é sempre celebrada em família. O fato de Jesus não estar celebrando a Páscoa com a família dele sinaliza que ele estava brigado com a família. Porque todo judeu passa com a sua família a Páscoa. E especialmente a ceia. Nós vamos falar mais para frente como que era essa ceia, né? Então, é uma tradição a família estar toda junta. E ele não estava com a mãe dele, com o pai dele, pai adotivo. Alguma coisa tinha acontecido. Havia uma ruptura aí. Porque ele preferiu ficar com os alunos do que ficar com a família. Vamos ver.